Gestão Lula e o dinheiro na cueca voltou a ser assunto, ou melhor, voltou a ser um meio para transporte de valores. Pois é, 2 milhões de reais. Esse é o valor que estaria sendo usado para compra de votos em Roraima. Tudo isso atrelado a dinheiro preso na cueca com o marido de uma deputada. O empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena Azatur, do MDB, foi preso com notas nas partes íntimas. Pois é, outros 5 suspeitos foram presos após denúncia em Boa Vista. Entre os presos estão policiais militares e outras pessoas. Só que a questão é a seguinte, eles são ligados a quem? A Simone Tebet. Simone Tebet, tá aqui o print, ó, ministra do Planejamento e os deputados federais eleitas representantes da bancada feminina do MDB. Tá aqui a mulher do cara com a Simone Tebet. A questão é a seguinte, 500 mil, e sabe com quem ele tinha contrato milionário? Com o Ministério. Ele é dono da Voar Táxi Aéreo, que naquele ano assinou 53,3 milhões de reais em contratos com o governo federal, o segundo maior valor em 14 anos. Em 2004, a empresa bateu recorde, 211 milhões de reais assinados com o Ministério da Saúde para assistência de saúde dos povos indígenas. É o retrato da gestão PT, escândalo atrás de escândalo. E adivinha, o cara foi preso e já foi solto pela justiça. É incrível, afinal de contas a gente está no Bananal e a não ser que você seja uma senhora com um rosário na mão se manifestando por liberdade, por um país melhor, você vai ser solto. Agora, se for uma senhorinha, você vai ficar com 17 anos de cana. E olha que incrível, já tô cansado de falar disso aqui nos vídeos. Dívida bruta do governo vai atingir 95% do PIB em 2033, segundo especialistas. Sem novidade, todo mundo tá acostumado a saber isso. A dívida deve crescer dos 74,4% do PIB no término de 2023 para 95% em 2033, segundo o patamar de estabilidade da dívida. Ela vai continuar subindo mesmo que haja o cumprimento das metas fiscais devido ao uso de receitas atípicas que não devem se repetir. Só que também não estão cumprindo a meta fiscal, então ela vai crescer ainda mais, eu acho que vai estourar o valor antes mesmo. E é por isso que eu apoio o Pablo Marçal em São Paulo, porque imagina só, com o Lula na presidência, se a gente tem o Boulos na prefeitura, a situação vai ficar ainda pior. O Pablo Marçal é quem tem as ferramentas para mudar a mentalidade da política no país. Falando em mudar a mentalidade da política, olha a desculpa do Andrade aqui. O Haddad diz que com efeitos do clima a inflação preocupa um pouquinho. Questionado por conta da inflação, ele disse o seguinte: vamos aguardar semana que vem. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima. Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática, porque o efeito do clima sobre o preço do alimento, eventualmente o preço da energia, faz a gente se preocupar um pouco com isso. Bom, o governo é do Lula, as taxações são do Lula, o plano econômico é do Lula, os ministros são do Lula, a equipe econômica é do Lula, mas a culpa é do clima. É basicamente o de sempre, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. E falando em culpa, o Boulos conseguiu se livrar da cadeia por conta do argumento da prescrição. Ele ficou fugindo 6 anos da justiça, se escondendo como um rato intocado para não ser intimado. E aí ele diz que nunca foi condenado, mas ele fugiu e o Ministério Público cita uma falha na justiça em tentativa de citação em ação extinta em 2022 sobre dano ao patrimônio público, abrindo aspas para o promotor que trabalhou arduamente. Melancolicamente se trabalhou pela confecção da justiça, mas o criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica, de modo muito semelhante a outro personagem mais famoso que pretende ser mandatário maior. Muito triste, muito lamentável essa constatação. Esse é o desabafo do promotor, Dr. João Carlos Camargo Maia, membro do Ministério Público Paulista, e está em um documento no qual é obrigado a reconhecer a extinção do processo movida contra o candidato Guilherme Boulos por acusação de dano ao patrimônio público. O documento é de 5 de outubro de 2022 e infelizmente ele teve que reconhecer a extinção do processo pelo Instituto da Prescrição, porque o Boulos passou 5 anos se escondendo da justiça, se escondendo. E aí por isso ele vai falar, não fui condenado. Porque é um rato que não enfrentou o processo. A justiça pode não ter sido feita, mas a gente vai relembrar. Coloca ele sendo preso, Boulos indo em cana, que é o lugar de invasor. Qual o teu nome? Guilherme. É de movimento, Guilherme? É, movimento vandalismo. Vandalismo. E falando em preso, Túlio Gadelha, também conhecido como o deputado namorado da Fátima Bernardes, bateu boca com a viúva de um preso do dia 8 de janeiro. A viúva do Clezão bateu boca na quarta-feira
com o Túlio Gadelha, conhecido também como namorado da Fátima Bernardes. Enquanto ele segurava uma placa com os dizeres "Justiça por Clezão", Ediane se incomodou com uma declaração do Gadelha e rebateu a fala do deputado. Abrindo aspas, eu fico com o coração partido quando olho essas senhoras, quando vejo placas de liberdade ao meu esposo Jorginho. Eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos, declarou o imbecil do Túlio Gadelha. Põe ouvir. Eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras, quando eu vejo aqui placas de liberdade ao meu esposo Jorginho. Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos. Eu peço para novamente, por favor. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida. A culpa é deles. Porque eles fazem discursos. Eles fazem discursos. É o clamor de uma esposa que perdeu o esposo. Essas pessoas. Ela perdeu o esposo sobre... E é sobre o tempo está isso que eu tô congelado. Só um falando. minutinho. Só um minutinho. E é sobre... Ó, só para esclarecer aqui. Se a viúva do Clezão está aqui hoje é porque ele faleceu sob a tutela do Estado. Ele tinha comorbidades. A PGR pediu a soltura dele para ele ter tratamento de saúde. Ele não foi ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes e ele faleceu na cadeia. Na CCJ estava sendo pautado o projeto que prevê anistia às vítimas de prisões ilegais praticadas pelos atos do dia 8 de janeiro. O deputado namorado da Fátima Bernardes, ele tenta minimizar os fatos, dizendo que não, que as preocupações são legítimas, mas que as prisões são necessárias. E o desrespeito à viúva do Clezão só demonstra a falta de empatia da esquerda, só demonstra quanto essa gente é monstruosa. O Clezão morreu sob a tutela do Estado, após a PGR pedir sua soltura e ela não ter sido deferida. Ele morreu por negligência do Estado. O Estado matou o Clezão. Eu acabei de mencionar pra vocês o cara preso com dinheiro na cueca, marido da deputada, já tá solto. A Deolane foi presa, foi solta, foi preso de novo. E o Clezão morreu na cadeia. E as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro seguem presos há mais de um ano, sem sequer ter uma sentença condenatória. A questão é a seguinte, é que a lei não é cumprida no Brasil. E não importa o que diz o ordenamento jurídico, eles simplesmente atropelam para fazer o que eles querem em nome da justiça, mesmo que isso seja descumprir a própria lei. E é justamente para evitar que mais arroubos autoritários aconteçam que a gente tem que impedir a chegada de Guilherme Boulos na prefeitura. Mas principalmente a gente tem que mudar a mentalidade do país e da política. Por isso, dia 6 de outubro, é Rubinho Nunes, 44555, com Pablo Marçal, prefeito, 28. Hoje eu tô no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.